Estão a 20 km da Madeira, mas a distância bem podia ser maior. Às desertas só se vai de barco e normalmente por lazer. Por isso serão poucos os madeirenses que puseram pés nas ilhas que todos veem quase todos os dias, mas que não passam de um relevo escuro no horizonte. A distância não faz jus à grandiosidade das ilhas. O Ilhéu-Chão tem um aspecto de porta-aviões plantado a meio do oceano. Tem perto de 1,5 km de comprimento e 500 metros de largura. Acabámos de chegar às desertas, neste caso o Ilhéu-Chão. Para chegar até cá acima, desde o nível do mar, é preciso subir cerca de 80 metros em escarpa, em rocha, para podermos chegar cá acima. É um bocadinho cansativo, mas a vista é fenomenal. O Ilhéu-Chão é essencialmente um planalto, mas nem por isso deixa de ser interessante, ao ponto de receber com frequência investigadores. Mário Boieiro é um deles. Veio investigar a formiga argentina, uma espécie que está a pôr em perigo a vida endémica na ilha. O problema desta formiga é que é uma espécie invasora. Portanto, nós temos espécies que não são nativas do arquipélago da Madeira, são espécies que foram trazidas, muitas delas pelo homem, não é? E algumas dessas espécies acabam por depois ter um impacto bastante negativo nos ecossistemas. Esta formiga chama-se formiga argentina precisamente porque veio do continente sul-americano e tendo chegado à Madeira, espalhou-se pela costa sul da Madeira e também em Porto Santo, nos ilhéus de Porto Santo e aqui no Ilhéu-Chão, onde ocupa uma grande área, ocupa cerca de 2/3 do ilhéu. Estas espécies invasoras, um dos problemas que têm são os impactos tanto diretos nas espécies como em processos naturais, ou seja, o impacto que esta formiga tem na espécie alimenta-se de espécies nativas, ataca outros insetos e preda-os. E já vai causando impacto no ecossistema, não é? Já vai causando impacto. Portanto, esta espécie pensa-se que terá chegado ao arquipélago da Madeira nos barcos que durante o século XIX faziam o comércio da América do Sul, paravam na Madeira antes de irem para o continente europeu. E então, num desses transportes, alguma da carga ficaria cá na Madeira e depois, a partir da Ilha da Madeira, sendo uma espécie invasora, rapidamente se espalhou pela ilha e depois o próprio movimento de barcos, de pessoas dentro do arquipélago fez com que esta espécie tenha a destruição atual. Aqui. Pois, a formiga argentina, neste caso, encontra-se aqui. Sim. Está aqui associada a estas espécies de insetos introduzidos e durante esta fase do dia, que é um período de maior calor, elas tendem a manter-se baixo do sol, terem a atividade um pouco em áreas um pouco mais abrigadas, mantendo esta associação que vos referi. Por outro lado, está aqui também uma das presas que elas costumam predar. Portanto, esta é uma espécie de inseto nativa que naturalmente se alimentaria
desta planta, mas ao estar por aqui e a formiga estando nesta atividade, acabou por o encontrar e predar. Elas, por outro lado, favorecem também um conjunto de outras espécies que não são nativas do arquipélago. Portanto, é importante controlar esta espécie. E consegue-se controlar a espécie? Consegue-se controlar. O grande desafio para as espécies de invertebrados, para as espécies de formigas, é a erradicação, que é outra etapa e é algo muito difícil, sobretudo tendo em conta a grande mobilidade que existe hoje em dia de recursos, de pessoas, tudo isso, e é um animal que facilmente é transportado e nós nem percebemos que ele vai connosco. Portanto, a parte da erradicação é muito difícil, já foi conseguida em algumas ilhas do Japão, em algumas ilhas da Nova Zelândia, mas noutras zonas do mundo em que se tentou não se conseguiu. Mas, sobretudo, a parte do controle populacional, fazer com que se reduzam a um conjunto de populações com um menor número de formigueiros, etc., e tendo menos impactos nas espécies naturais, isso é execuível, sim, e é isso que se pretende. Os investigadores fixam residência numa pequena casa de apoio, construída há muito e agora restaurada, com a ajuda do projeto Life Recover Natura. Paulo, quando é que foram criadas estas casas de apoio nas desertas? Esta casa é uma casa sabes que as desertas foram sempre alvo de sucessivas tentativas de colonização. E mesmo da atividade, houve aqui uma intensa atividade humana ao longo do tempo. E esta casa, havia aqui as ruínas da casa. E quando iniciamos este projeto, que é um projeto comunitário de recuperação aqui do Ilha ao Chão e também ali do Vale da Castanheira e daquelas áreas, a área da Tarântula, reconstruímos a casa exatamente para dar apoio aos investigadores, para dar apoio também de vigilância a esta área e foi nessa perspectiva que tivemos a recuperação desta. Já recuperamos uma que tem ali na Castanheira também em 95, já lá vai bastante tempo. Aliás, também já foi uma segunda restaurada agora também ao abrigo deste projeto. É uma casa básica, isto não é sem luxos, tem uma pequena cozinha e depois tem aqui um espaço tem um espaço aqui de camas mas é o que se chama uma casa de projeto de campanha. Ou seja, está tudo no mesmo cantinho. É só. Pelo menos dá uma ilusão de dimensão à coisa. O Ilhéu Chão já teve mais atividade. Da parte mais alta, com 98 metros de altitude, emerge um farol. Agora sem faroleiro e sem condições para os receber. Hoje nem os vigilantes da natureza pernoitam. O acesso é difícil e sem grandes ajudas. Esta estrutura, que parece um mastro de um navio, é na verdade um monta-cargas. E servia para isso mesmo, para tirar ou para receber cargas dos barcos que ancoravam aqui embaixo. Depois este mastro grande, chamemos-lhe assim, rodava assim na direção do mar, era montada a carga e havia aqui um motor que depois puxava essa carga para cima. Ora, por azar dos azares, nos últimos incêndios do ano passado, esse motor que estava na Madeira para manutenção acabou por arder nesse incêndio e está temporariamente sem motor e sem poder funcionar. Deixamos para trás a primeira paragem nesta viagem da descoberta. Navegando ao longo da costa da Deserta Grande, vamos descobrindo a beleza incrível da rocha sobre rocha, camada depois de camada. A formação do arquipélago da Madeira remonta a 27 milhões de anos, iniciada nas selvagens pela atividade vulcânica. As desertas são mais recentes, têm 3 milhões e meio de anos. Descobertas em 1419 por João Gonçalves Jarco, Bartolomeu Prestrelo e Tristão Vaz Teixeira. São um conjunto de pequenas ilhas, estreitas, alinhadas ao longo de 16 quilómetros, quase em frente à Ilha da Madeira.
O relevo vulcânico do Ilhéu-Chão é um prolongamento da ponta de São Lourenço. Há muitos anos, as Desertas e a Madeira estavam ligadas numa grande ilha, resultante da erupção de um único vulcão. Os vestígios dessa ligação permanecem enterrados no fundo do oceano. O Ilhéu-Chão, a Deserta Grande e o Bugio terão hoje 1/5 da área que em tempos tiveram. As derrocadas constantes nas ilhas acabaram por dilapidar a rocha. Estamos aqui mais ou menos a meio caminho entre o Ilhéu-Chão e já estamos com a Deserta Grande aqui atrás. Há uma história interessante sobre esta derrocada grande que estamos a ver aqui. Esta derrocada terá acontecido no princípio do século passado e diz-se que a onda provocada pela derrocada terá sido um mini tsunami que chegou a matar gente em México. A doca principal, onde está a casa de apoio, assenta numa fajã criada por essa grande derrocada em 1894 e que também criou uma fajã semelhante do outro lado da ilha. Nestas ilhas que, de gente, só os vigilantes chamam casa, há muitos animais que fazem o mesmo. Grande parte deles não se encontra em mais lugar nenhum no mundo. É o caso da tarântula das desertas. Mas para lá chegar, é preciso primeiro uma prova de esforço. Hoje vamos à descoberta e à procura das famosas tarântulas das desertas. Estamos aqui nesta encosta e para chegarmos à castanheira, onde estão as tarântulas, temos que trepar aquela parede. Chegados ao topo, não se encontra de imediato as aranhas mais famosas da região. É preciso saber onde procurar. As tarântulas caçam de noite, de dia escondem-se do calor debaixo das pedras. E esta é a altura da postura de ovos. Já é grande. E tem aqui uma com ovos. Elas nesta altura do ano estão com os ovos. É a partir deste mês e depois prolonga-se até finais de setembro. E esses sacos chegam a ter quantos ovos? Mais de 100, sim, à vontade. E elas ficam elas fecham-se neste casulo todo, ficam ali com o saco de ovos durante um mês, um pouco mais de um mês. Depois, entretanto, as pequeninhas nascem, ela abre o saco e as pequeninhas colocam-se todas em cima da mãe, no abdômen, no tórax, e permanecem à volta de 12 a 15 dias ali. E depois a fêmea abre este casulo, sai, e à medida que ela vai andando aí, as pequeninhas vão se soltando e vão à sua vida. Temos aqui um exemplar, este exemplar está aqui, é uma fêmea. A fêmea destaca-se por ser muito mais corpulenta, um tórax mais largo, as patas são mais curtas e também mais grossas. E depois uma das características que destaca é aqui este pontinho aqui preto, que é o ovo positor da fêmea, onde ela deposita os ovos.
E o macho, os órgãos sexuais do macho são aqui na ponta, nestes que chama-se os pedipélpicos. Na ponta tem umas bolinhas e onde tem os órgãos sexuais do macho. Mas, Humberto, elas mordem. Mordem. É aqui onde está o saco do veneno, aqui assim. E ela depois injeta aqui através de... Isto é o oco. É como Os tubinhos, não é? Sim, é como os dentes das cobras venenosas. E ele aqui injeta o veneno por aqui. E depois usa esta parte aqui para, como se fosse dentes para mastigar o animal. Elas comem os animais, elas mastigam, ao contrário de muitas aranhas que injetam o veneno e sugam. E o veneno, entretanto, faz a digestão do próprio animal e o animal ele suga aquele líquido. Estas não, estas usam isto, vão mastigando e à medida que vão mastigando com os próprios clíceres e à partida vão mastigando também, vão injetando o veneno, que o veneno por sua vez tem umas enzimas já digerem também a carne do animal. E uma mordidela dessas num ser humano, o que é que acontece? Pode ser perigosa, porque estas são aranhas, têm um veneno forte, potente, um veneno citotóxico, apodrece os tecidos. E em alguns casos pode ser perigoso, depende do local onde a aranha morder ou depende também os anticorpos que a pessoa tenha. Uma pessoa mais alérgica, por exemplo, pode ser perigoso. Eventualmente, em último caso pode ser. Por exemplo, uma pessoa alérgica, há pessoas que até morrem com picadas de abelhas. Uma destas também pode ser uma pessoa alérgica, pode morrer. Então, vamos deixá-la em paz. A tarântula das desertas faz casa no enorme Vale da Castanheira. Graças à ação dos vigilantes da natureza, a espécie pôde desenvolver-se sem grandes predadores. Mas, Humberto, hoje há mais tarântulas neste vale do que havia há uns anos. Sim. Antigamente estava tudo, como tinha os coelhos, estava tudo coberto com pouca vegetação. E havia a colónia aqui era bastante reduzida. E, entretanto, os coelhos foram retirados, começou a crescer mais vegetação, mais insetos, mais alimento e agora tem uma população bastante elevada aqui. Serão mais ou menos quantos? E penso que só nesta área aqui penso que tem mais de 1000. Mais de 1000 exemplares. Já são bastantes. Já são bastantes. Mas agora há novos perigos para esta espécie que só existe em todo o mundo neste vale. Uma planta que parece estar em todo o lado, aparentemente inofensiva. A passear por este vale na Deserta Grande é impossível não reparar nesta planta, nesta espécie que está em todo o lado. Paulo, mas nem por isso é uma espécie que deva estar. Não, esta é daquelas, como dizemos ao pedaço, que a gente não gosta. Não, o problema é uma invasora que causa aqui grandes desequilíbrios e, fundamentalmente, põe em causa as tarântulas que são endémicas, que em todo o mundo só existem neste vale e que estão a ser ameaçadas por esta planta. O que é que acontece? A tarântula está sempre por baixo das pedras. Faz ali ninho debaixo das pedras? Exatamente, sim, passa, digamos que é o seu habitat preferencial, necessita ter pedras como estas que estão aqui, que tenham entradas, que seja possível entrar e sair, obviamente, e a Falaris ocupa tudo isto e não as deixa usar. Nós registramos, aliás, até foi o Isamar que registrou aqui há uns anos atrás, que toda esta área superior do vale estava a ficar sem tarântulas e as tarântulas estavam a ficar nas áreas marginais e lá para baixo. Portanto, é daí que é importante controlar esta espécie o mais possível. E é possível controlar? É possível controlar e até acreditamos que vamos conseguir erradicá-lo. O desafio é percorrer o trajeto entre a Castanheira e a Doca, quase no outro extremo da ilha. 11 km pode parecer pouco, mas aqui dificilmente se encontram caminhos retos ou alguns metros de terreno que se possa dizer fáceis de fazer. A Deserta Grande tem uma altitude máxima de 479 metros. Entre os vales e as montanhas, as paisagens são cada vez mais deslumbrantes. O trajeto cada vez mais sinuoso. A casa ideal para outra espécie invasora trazida pelo homem, a cabra.
serão ainda às centenas. Dizimam a vegetação da Deserta Grande. O combate é feito há anos, mas com sucesso relativo. É que a expressão caminho de cabras não nasceu por acaso. Viajam pelos acessos mais difíceis, pelas escarpas, pelas rochas, onde homem nenhum se atreve a chegar. Observam-nos atentas e à distância. Foram, a par com os coelhos agora extintos e os ratos, as únicas espécies de vertebrados trazidas pelo homem para estas ilhas. Ficaram da altura em que se pensava que também as desertas podiam integrar o celeiro do rei. Ao longo dos séculos houve muitas tentativas de colonizar as ilhas desertas. Este é um exemplo desses, é uma espécie de muro edificado para proteger o que seria provavelmente uma colheita de trigo, algum cereal semelhante. Nestes séculos todos nunca resultou a colonização das desertas, basicamente por aquilo que está à vista. Os recursos das desertas são limitados. A água quase não existe, mas durante muito tempo tentou-se exportar e utilizar o que havia. Este líquen que vemos aqui nestas encostas, nestas rochas, chama-se Urzela e já foi uma das maiores exportações das desertas, não é verdade? Sim, foi de uma grande exportação aqui das desertas. Portanto, as pessoas contrataram certas pessoas para apanhar estes líquenes. Apanhavam em grandes quantidades e, por sua vez, aquilo era cozido, fervido, deixavam aquilo cozer um bocado e aquilo deitava um líquido roxo, cor púrpura, e depois de ter esse líquido todo, pegavam em roupas, vestidos, camisolas brancas, metiam dentro do líquido e ao fim de um certo tempo tingiam a cor roxa, uma cor púrpura e era para tingir vestidos e roupas. O terreno é árido e impiedoso no verão. Também o é no inverno. Aqui não há rede de telemóvel e os rádios funcionam às vezes. Ok, agora melhorou qualquer coisa, mas falha. Estamos aqui numa zona no topo e estava a fazer tipo uma experiência de rádio para a DOCA, mas está a ser difícil, escuta. Ixi, agora lá foi. Ao longo de uma viagem a pé que dura 12 horas, as cores da rocha mudam a cada meia dúzia de passos. O relevo passa de árido a lunar. Sem nos apercebermos como, passamos por cenários que podiam estar na América do Sul ou até em África, mas que estão colados uns aos outros. Em muitos sítios nota-se bem a origem vulcânica das ilhas e os processos que as fizeram como são hoje. A Deserta Grande é muito maior do que parece, principalmente para quem a percorre a pé. O descanso é pouco e o percurso tem alguns perigos, seja pelo terreno instável ou pelas escarpas estonteantes, com apenas poucos centímetros para nos mantermos de pé. A chegada ao topo da encosta onde está a doca não é propriamente um alívio, até porque a descida ainda é íngreme. Os vigilantes da natureza já o fizeram centenas de vezes. São homens de coragem que ficam 15 dias ou 3 semanas de cada vez nas desertas e nas selvagens. São eles o braço direito dos biólogos que estudam estas ilhas. Isamberto é um desses casos. Conhece todos os animais e plantas das desertas, por nome comum e científico. Uma autêntica enciclopédia natural, que até já deu o nome a uma planta endémica que descobriu nestas caminhadas. Hoje recolheu outra amostra que pode ser importante. Temos aqui este caracol, que é um caracol da família das díscolas. Portanto, é uma espécie nova cá para as desertas. Foi encontrado em fóssil, em várias zonas aqui que tem fósseis. E só tem que isto aqui ainda não é fóssil, isto foi uma morte mais ou menos recente, deve ter uns 3, 4 anos, que ainda se vê as riscas do caracol.
Por todas estas razões e mais algumas, as desertas são uma reserva natural protegida. A riqueza da geologia, da fauna, da flora terrestres só são igualadas pelos tesouros que o mar esconde. No próximo episódio vamos ficar a conhecer os residentes mais famosos das desertas: os lobos marinhos, as cagarras e a freira do bugio.